nome é Catarina Miranda e há 2 anos que eu aceitei este desafio de coordenar o projeto Rios Livres Geota e após mais de 15 anos em que produzi e disseminei conhecimento científico, tive finalmente a oportunidade de passar a ter um impacto mais direto e mais significativo na conservação e no restauro dos nossos ecossistemas. E este momento é emblemático neste sentido. Com base no conhecimento técnico e científico, nós estamos a juntar as pessoas, estamos a juntar as populações, os municípios, as agências governamentais, os investigadores, tudo no sentido de preservar e de reabilitar os nossos ecossistemas. A missão do projeto Rios Livres Geota, que coordeno, é promover, proteger e restaurar os ecossistemas ribeirinhos em prol das pessoas e do ambiente. Nos rios portugueses estimam cerca de 30 mil barreiras à conectividade fluvial. 30 mil barreiras. Desde pequenos açudes, como este, até grandes barragens. Algumas destas barreiras têm funções importantíssimas, mas muitas destas 30 mil barreiras encontram-se obsoletas, ou seja, não têm qualquer papel social, cultural, económico ou ecológico. Já não servem para nada, já não são usadas. As barreiras tendem a ter um impacto negativo nos ecossistemas, são barreiras ao fluxo natural da água, aos peixes, à migração dos peixes, dos sedimentos. Temos muitas espécies de peixes migratórios, por exemplo, em grande declínio, por termos tantas barreiras em Portugal. Temos uma erosão costeira muito significativa, que se deve muito à retenção dos sedimentos nestas barreiras. E estes sedimentos iriam formar, por exemplo, a areia das nossas praias, são importantes. Temos um país num cenário de seca alarmante, com alguns episódios de precipitação extrema pelo meio. Temos rios que não chegam ao mar, temos barragens quase a seco. E prevê-se que isto só vá piorar. São os efeitos das alterações climáticas. Para combatermos as alterações climáticas, que em países mediterrâneos como Portugal vão ter consequências e já estão a ter consequências muito graves no que diz respeito à escassez de água, temos de preservar e recuperar os nossos ecossistemas ribeirinhos. Isto é uma indicação clara com base no conhecimento científico. Neste sentido, existem instrumentos europeus, como por exemplo a Estratégia Europeia para a Biodiversidade, que incluem objetivos muito claros em relação à recuperação destes ecossistemas. E um deles é que devem ser libertos a nível europeu pelo menos 25 mil quilómetros de rios livres de barreiras. Assim é essencial que as populações, as organizações não governamentais de ambiente, os municípios, as agências e os institutos governamentais e também o meio académico se mobilizem, que hajam de forma integrada, de forma a cumprir este objetivo, que deve ser um objetivo de todos, de reabilitarmos os ecossistemas ribeirinhos, através não só da remoção de barreiras que tenham um impacto significativo ecologicamente e que sejam obsoletas, mas também de outras ações, como a remoção de espécies invasoras, como a promoção de espécies nativas. Com estes objetivos em mente, começámos no projeto Rios Livres a explorar este assunto. Porque é que nós não removemos em Portugal, como se faz noutros países da Europa, barreiras obsoletas? Espanha, por exemplo, removeu mais de 100 barreiras só no ano passado. Como é que nós começamos a remover barreiras obsoletas em Portugal? A nossa missão principal é promover um programa de reabilitação de rios, onde se integre a remoção sistemática de barreiras à conectividade fluvial em Portugal. E para isto, nada melhor do que sermos pioneiros na remoção de uma barreira. Desde o início que contámos com o financiamento da parte da Fundação MAVA, aqui representada pelo Dr. Luís Costa. O trabalho foi árduo. Em Portugal ainda falta mapear e caracterizar as barreiras à conectividade fluvial, embora o projeto Rios Livres já o tenha feito na Bacia do Douro. Falta fazer um mapeamento a nível nacional destas barreiras. Municípios e proprietários
e a população em geral precisam de ser sensibilizados que muitas barreiras à conectividade fluvial têm impactos ecológicos negativos e que é importante removê-las se forem obsoletas. A própria legislação não é ainda clara quanto aos requisitos para remoção de barreiras de maior dimensão. Perante todos estes constrangimentos, percebemos que deveríamos começar por uma pequena barreira, uma aprendizagem para o desenvolvimento de uma abordagem mais sistemática. Percebemos que só fazia sentido caminharmos neste processo em conjunto com municípios que trabalhassem que partilhassem do nosso propósito. Percebemos que o nosso objetivo integrava também os próprios objetivos da APA, do Ministério do Ambiente, e percebemos que, acima de tudo, nós temos que trabalhar com a população. Após uma grande procura de uma primeira barreira a remover, a luz ao fundo do túnel apareceu-nos com o município de Santarém, sob a forma da incansável engenheira Maria João Cardoso, em que encontramos também da parte do vereador, o engenheiro Nuno Russo, e do presidente, o Dr. Ricardo Gonçalves, uma grande vontade de reabilitar este rio que sofre tantas pressões, o Alviela. Rapidamente se seguiu a parceria com o município de Alcanena, do outro lado do rio, com o empenho da engenheira Maria João Santos, do vereador engenheiro Nuno Silva, do presidente engenheiro Rui Henriques Anastácio. Mas sem dúvida que o mais importante neste processo é a participação da população. Contactámos com os proprietários, o Sr. Amândio Neves, daqui do lado de Santarém, e o Sr. Joaquim Martins, do lado de Alcanena, que está aqui hoje presente. E não posso deixar de destacar o quão é importante esta participação dos proprietários. Sem a compreensão deles, deste processo, do quão importante é reabilitar os ecossistemas ribeirinhos, este projeto nunca seria bem sucedido. Com a autorização dos proprietários de cada margem, podemos contar com o grande especialista em Portugal em reabilitação de rios, o Dr. Pedro Teiga, projetista da obra e aqui presente, que nos fez o projeto de reabilitação deste troço de rio e que ele próprio vos explicará de seguida. Seguiu-se a aprovação pela APA do projeto e, sob a direção do Dr. Pedro Teiga, a Marvão Máquinas, apostos para remover a barreira de seguida, a empreiteira desta obra, deu início ao projeto de reabilitação. O projeto de reabilitação iniciou-se já em dezembro de 2022. A remoção em si acabou por ser adiada, primeiramente devido às fortes chuvas que se fizeram sentir em dezembro e janeiro, e mais estes meses na tentativa bem-sucedida de integrarmos todas as entidades relevantes neste momento pioneiro em Portugal. Vamos, após a explicação do Dr. Pedro Teiga, dar início à remoção deste primeiro açude obsoleto, mas contamos que este seja a primeira de muitas obras de reabilitação e recuperação da conectividade fluvial, integrando os proprietários, a população, os municípios, a APA e em paralelo com estudos científicos. Já destaquei a maior parte dos intervenientes neste processo, mas não posso deixar de destacar as duas pessoas que em conjunto comigo formam a equipa Rios Livres e que foram as que com mais trabalho, esforço, dedicação e uma boa componente de sacrifício pessoal perseguiram este objetivo, que sei que é também tão importante para elas. Sem o trabalho das doutoras Lígia Figueiredo e Regina Falcão, nada disto seria possível. Agradeço a todos os presentes, em particular a presença do Sr. Ministro do Ambiente por aqui estar, e passo a palavra ao Dr. Pedro Teiga, projetista da obra.